Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com a Palavra. Aqui é a professora Gabriela Castro e eu venho mais uma manhã para estar aqui com vocês, para te incentivar a estudar, a meditar na palavra de Deus. E a nossa palavra de hoje está em Romanos, capítulo 13. Então, vou dar um tempinho aí para vocês abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 13, livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado aos cristãos em Roma. No capítulo 13 de Romanos, vamos aí abrir a nossa Bíblia. Enquanto isso, você já pode compartilhando essa palavra, já pode ir compartilhando essa palavra com alguém especial, com alguém que você deseja que cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Porque é nesta palavra, é através desta palavra, por meio desta palavra, que somos edificados, que somos transformados, que somos direcionados por Deus para vivermos tudo aquilo que Ele já tem projetado para nós desde antes mesmo da fundação do mundo. Então, em Romanos 3, versículo. Desculpa, gente, Romanos 12, porque eu estava estudando os dois, né? 12 e 13. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa meditação de hoje é Romanos 12. Diz assim, versículo 1. A minha versão é NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vou repetir. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, ou seja, que vocês se ofereçam a si mesmos como sacrifício vivo ou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, Paulo falando, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Eu vou ler até aí para nós entendermos, nos aprofundarmos mais e percebermos o que o apóstolo Paulo quer colocar para nós através desse ensino, o que ele quer nos ensinar, o que ele quer nos mostrar, o que o Espírito Santo quer nos, como ele quer nos moldar com essa palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo que está aqui, fala conosco, fala no profundo do nosso coração. Continua falando comigo como o Senhor já falou anteriormente, antes de eu trazer aqui esta meditação, antes de eu compartilhá-la com meus irmãos. Continua falando, Senhor, e que esta palavra possa gerar alguma transformação
dentro de mim, na minha mente, e que que a minha mente possa ser renovada através dessa palavra, para que o meu eu não seja moldado conforme as ideologias desse mundo, mas conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Assim peço para mim, peço para aquele meu irmão, aquela minha irmã que está nesta hora aqui comigo, Senhor, bebendo também deste ensinamento vindo de ti, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tu estás conosco e o Senhor vai nos trazer clareza e revelação para as nossas vidas através deste momento dedicado a ti em devocional. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, você que chegou aí agora, nós estamos meditando no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Até agora lemos até o versículo 6. Bom, eu gosto muito, né, desse primeiro versículo, porque ele logo de cara, né? Desculpe o termo, mas logo de cara ele já vem e mostra para a gente como deve ser a nossa vida, uma vida de confronto com as ideologias deste mundo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo. Não é mais sacrifício de animais, não é sacrifícios é, em cima, né, de altares, porque também os romanos tinham essas práticas, né, idólatras, mas não é esse sacrifício que ele está dizendo um sacrifício da própria vida. Né? Ofereçam-se em um sacrifício vivo das próprias vidas de vocês, santo que diz que vocês sejam separados, não se pareçam com nada, com nenhuma prática, com nenhuma ideologia do mundo do qual vocês saíram para viver uma vida com Deus. Então, que vocês se ofereçam a sua própria mente, o seu próprio corpo, a sua vida, o seu viver como sacrifício vivo. Que você seja santo e que seja agradável a Deus. Então, que a sua vida seja um sacrifício como? Se santificando, se separando, não se moldando aos padrões daquele mundo. E isso é para nós hoje, né? Que nós possamos ser nós mesmos o sacrifício, que a nossa vida seja uma vida sacrificial em prol da santificação, em prol do reino de Deus. Mas, e aí ele diz, né? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo. Aquele que é santo é separado, é puro. E que seja agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês precisam pensar. Vocês precisam perceber, entender, racionalizar e cultuar a Deus através do quê? Da sua razão, da forma que você pensa, através da sua maneira de pensar, das suas ideologias. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e o nosso pensamento, né, a razão quer dizer o quê? A ideia, o pensamento, a forma que nós olhamos a vida, a cosmovisão que nós temos do mundo, né? A cosmovisão é visão do cosmos, visão do mundo. Então, a visão que nós temos sobre o mundo é que realmente diz quem nós somos. Não é a camisa que nós estampamos, Jesus é meu Senhor, né? Não é a música que cantamos, não é a igreja que frequentamos, mas é a forma com que nós vivemos, é que mostra a ideologia, é que mostra a razão da nossa vida. As ideias que permeiam o nosso pensamento, elas vão
vir à tona através dos nossos hábitos, através das nossas atitudes, através das bandeiras que nós levantamos, através de que lado nós ficamos quando existe algo que para Deus é errado, é mentira, é engano, e para o mundo não há nenhum problema. Nós podemos fazer, nós podemos. Qual o problema, né? Não tem problema nenhum. Você é radical demais. Então, assim, de que lado nós estamos? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, e quando eu digo mundo, não é da pessoa em si, né? É das ideias mundanas, constitui-se inimigo de Deus. Então, Paulo é muito claro aqui quando ele diz: ofereça a Deus o sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. Então, o culto verdadeiro é você se sacrificar como homem e mulher de Deus para viver uma vida santa, que vai ser agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, sabe quando você pega uma massinha de modelar e você prensa ela na sua mão e cada coisa que você faz, você modela ela conforme você quer? Então, que nós não deixemos que onde nós formos, nos encaixemos e nos amoldemos às ideologias do lugar onde nós estivermos. Então, por exemplo, eu moro nesse momento em Portugal. Mas a cultura daqui é tal, 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 tal. Então, eu vou me amoldar a essa cultura. A cultura do cristão é a cultura do céu. É claro que se aquilo é cultural e não desagrada a Deus, não te torna impuro, né? Não te faz um homem e uma mulher oscilante nem inconstante, não há nenhum problema. Uma roupa, um chapéu, né? Um sapato. Se você vai se permitir viver a cultura daquele local, para você se adaptar ao local, isso não há nenhum problema nisso. Na verdade, é necessário que nos amoldemos em relação às vezes, algumas regras, né? Algum tipo de alimentação, mas em tudo, nós precisamos verificar se nós estamos nos moldando aos padrões impuros, mundanos, carnais, muitas vezes satânicos. É disso que Paulo está falando. Não é necessariamente de uma roupa, né? Não é necessariamente de uma comida. Pode até ser. Por isso que o cristão ele tem que viver cheio do Espírito Santo para que ele possa discernir e não ser discernido. Que ele possa discernir o ambiente que ele está, com quem ele está convivendo e o que naquele ambiente é permitido a ele como um homem e uma mulher de Deus santos, para viverem santos e puros. E é assim que nós não nos amoldamos aos padrões desse mundo. Mas isso aqui é normal aqui no Brasil. Mas lá no Japão isso é normal, mas lá na China. Você precisa perceber o que afeta a sua santidade, a sua pureza, e vai te desviando do caminho do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso nós precisamos meditar na palavra. A meditação, ela é uma racionalização. As pessoas pensam que a fé ela é irracional. Não, muito pelo contrário. A fé é racional. A fé é entendível.
Agora, o que ocorre por meio da fé é que é milagroso. Mas a fé, ela é racional. Você sabe o que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem, por causa do poder de Deus que se manifesta em nós. E aí continuando no versículo 2, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, às mentiras, aos enganos, às ideias, a forma como eles enxergam os princípios que Deus deixou para nós na palavra dele. Cuidado, não se deixe levar, não se deixe enganar, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, como que a gente pode não se deixar amoldar? É transformando o que é a mente. E como que a gente transforma a mente? Através da meditação na palavra de Deus, através da nossa comunhão com o Espírito Santo, através da nossa vida diária de oração, de busca incessante a Deus, através da reflexão. Refletir a palavra de Deus e comparar essa palavra com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes. E ir moldando a nossa vida de acordo com o padrão de Deus. Se a gente não moldar a nossa vida de acordo com o padrão de Deus, ela será moldada de acordo com o padrão deste mundo. Não tem meio termo, gente. Não tem a coluna do meio. Ou você molda a sua vida com a cosmovisão cristã, ou você molda a sua vida com a cosmovisão mundana. Não tem um meio termo. Não tem. Para que sejam, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, a mente tem que estar sempre sendo o quê? Renovada pela palavra de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nossa mente não for renovada através da oxigenação da palavra de Deus, nós não vamos conseguir comprovar, viver, experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E isso aqui dá para a gente esmiuçar esse versículo assim por horas. Porque para nós vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos estar alinhados com Deus. Para estarmos alinhados com Deus, precisamos diariamente, de manhã, de tarde, de noite, almoçando, tomando o nosso café da manhã, almoçando, lanchando, jantando, conectados, dormindo, indo dormir, conectados com Deus. Porque se não for assim, uma notícia que a gente recebe na televisão, que a gente lê na internet, alguém nos conta, já nos abala, já nos entristece, já nos deixa para baixo, já tira a nossa esperança. Então, nós precisamos estar com Jesus na veia, sabe aquela coisa de impregnado de Deus, envolvido por trás, pela frente, por cima, por baixo, cada dia mais, totalmente imersos na palavra de Deus. No versículo 3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, mais uma vez, ele vem colocar para a gente o quê? Um padrão contrário ao que o mundo nos ensina. Porque o mundo diz que você tem que ser melhor, você é o melhor de todos, você tem que estar sobrepujando a todos. Você é o cara, você tem que ser mais feliz. Não, se você está nessa situação aí, já larga isso de mão e seja a pessoa, o cara, o melhor.
Você tem que passar o mundo. Não, você não pode se contentar com quem você é. E aí Paulo vem e diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então vamos lá. Eu não preciso me achar melhor do que o meu irmão lá, né, na igreja, do que meu marido na minha casa, do que meus filhos. Por quê? Porque Deus deu cada um, ou seja, Deus fez cada um de acordo com a vontade dele, com talentos, com habilidades, com disposição para determinadas tarefas, mais a um do que a outro. Não quer dizer que todos nós não temos a capacidade de aprender, mas algumas coisas eu vou aprender melhor do que outros. E outros vão aprender algumas coisas melhor do que eu. Por exemplo, eu amo louvar, eu adoro cantar, mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse talento. Então, ainda que eu estude, né, ainda que eu me esforce, posso aprender. Se eu quero, eu vou conseguir. Mas eu não vou ter a mesma destreza que alguém que já nasceu para isso. Que Deus já criou com essa predisposição. Então, assim como outras coisas, né? Uma coisa que eu amo fazer é ler, ler e ler e ler e ler. Mas é algo que eu gosto antes mesmo de eu aprender a ler. Eu já queria saber ler. E não é porque eu sou assim que todas as minhas 3 filhas vão ser como eu. Porque Deus cria cada um com um propósito. Ah, mas se você incentivá-la, vai ler, vai ler, e todas leem, e todas vão ler, e vão precisar ler, mas elas não terão, né? Ou terão, não sei, talvez não vão ter o prazer, tamanho que eu tenho na leitura. E eu amo ler qualquer coisa. Até uma coisa que para algumas pessoas vão ser muito chatas. Se eu tiver que parar e ler e aquilo ali for me interessando, eu vou indo e vou lendo. Então, assim, Deus criou cada um da sua forma. E é exatamente por isso que nós não precisamos brigar para eu sou o melhor, o fulano é o melhor, então eu sou o melhor nisso. Sim, uns vão ser melhor nisso, o irmão que fica lá no som, talvez ele vai ser o bambambam do som. Mas na hora de cantar lá no coral, ele não vai ser o bambambam. Bam, bam. E é assim mesmo. Então, por isso, nós não precisamos nos considerar melhores que os outros, mas termos a visão correta a respeito de quem nós somos. Sem nos desprezarmos, sem nos inferiorizarmos e sem nos acharmos demais, nos ensoberbecermos e pisarmos no outro. Aí ele vai dizer nessa tradução aqui, vai dizer assim, ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Seja equilibrado. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, Deus não lhe concedeu fé, Deus não lhe concedeu visão, Deus não lhe concedeu talentos, Deus não lhe deu, né, uma visão sobre o que ele é para você e sobre quem você é para ele. Então você não vai se olhar nem como mais nem como menos, mas como o que é para ser, o que é necessário, como aquele que vai se encaixar num momento histórico em que você está vivendo. Então você tem um lugar nessa história. Você tem um lugar dentro da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. E se você tiver essa visão de fé, essa medida de fé que Deus já lhe concedeu, você jamais vai se sentir inferior a ninguém.
E você nunca vai pisar em ninguém se achando melhor do que ninguém. Você vai estar no lugar que você deve estar, que é onde Deus quer que você esteja. Se é, aí ele vai explicar o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, imagina se a mão, né, vai ficar brigando com a cabeça. Eu sou melhor do que você, e se vai ficar brigando com o coração dizendo que é melhor do que ele. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Não fique brigando por algo que você não foi chamado para fazer. E não fique tentando servir a sociedade numa profissão que Deus não te chamou para exercer. Porque Deus nos dá dons e talentos também para nós servirmos na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso trabalho. Então, perceba qual é a sua parte no corpo. Imagina se o dedinho mindinho ficasse o tempo todo querendo ser um rim. Ele não prosperaria no propósito dele. Então, se você comece agora a se olhar, talvez você esteja infeliz nas coisas que você faz, nas suas realizações, na sua profissão, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, na sua igreja, e você está o tempo todo sempre olhando para a grama do vizinho, sempre pensando, poxa, fulano canta tão bem, queria cantar como ele, mas talvez você seja um ótimo ator. Que é o meu caso, né? Eu amo cantar, gostaria de cantar muito bem, mas eu sou uma excelente atriz. Participei de tantas e tantas peças na igreja. E quando eu digo que sou excelente atriz, eu digo por quê? Não é que eu seja melhor do que os outros, porque tinham tantos outros tão bons quanto eu. Mas eu quero dizer o quê? Que eu tenho que me conhecer e entender quem eu sou no reino, quem eu sou nessa história, quem eu sou nessa minha existência, porque ela também vai passar, para que eu possa exercer de maneira excelente os talentos que Deus me concedeu para eu usar nesta vida. Porque senão eu vou passar por essa vida querendo ser, sabe? Querendo ser quem eu não sou. Querendo ser boa naquilo que eu não tenho como ser. Querendo me sobressair naquilo que não é para eu sobressair. O pai é pai, a mãe é mãe, não tem como um exercer a função do outro. Embora muitas vezes, né, uma mãe acaba tendo que se virar e um pai acaba tendo que se virar porque um ou outro foi embora, ou morreu, faleceu, mas nunca vai conseguir fazer os papéis com perfeição. Você tem que fazer bem o seu papel com perfeição, né? Então, nós não podemos desejar ser o outro, ter a vida do outro, querer os talentos do outro. Persiga e siga o seu caminho. Conheça-se, conheça a Deus, se autoconheça, entenda a sua jornada, entenda o propósito que a sua vida tem. Olhe os seus talentos. Conforme a gente vai se conhecendo, você vai vendo para onde Deus te leva, para onde Deus te chama. Quem tem filho percebe desde pequenininho talentos inatos que já nasce ali com aquela criança. E é claro que tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai fazer aquilo, mas aquilo ali não vai ser o quê? O carro-chefe da nossa vida. Porque aquilo ali não é o que Deus imprimiu em nós para sobressair. Eu posso arrumar a casa bem, eu posso fazer uma boa comida,
mas eu sou muito, muito, muito melhor dando aula. Porque isso é o quê? Um talento inato. Eu sou muito melhor ensinando, explicando, falando. Pelo menos é o que dizem. E é como eu me sinto muito bem. Eu gosto de arrumar a casa? Claro, eu tenho, preciso. Eu gosto de fazer comida? Gosto. Mas se tem algo que me faz assim, me sentir transbordante, é poder estudar e ensinar o que eu estudei. Então a gente percebe que é algo que vem lá de dentro para fora, que transborda naturalmente. E que você faria aquilo sendo pago ou não. E você faz aquilo naturalmente. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso. Não se deixe amoldar pelo padrão desse mundo quando diz que a gente tem que fazer aquilo que dá dinheiro. Você tem que trabalhar naquilo que dá dinheiro. Claro, a gente precisa trabalhar e receber, mas persiga, se, se habilite, se capacite dentro daquilo que você é. Não queira fazer aquilo que você não nasceu para fazer. Não queira fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Ah, se o fulano está fazendo, deu certo, eu vou fazer também. Você vai lá e faz e não dá certo. Ou às vezes dá certo, mas você está ali para baixo, infeliz, aquilo não te move. Aquilo não te põe para cima, para frente. Experimente. Né? Ore, fale com Deus, peça a Deus para trazer clareza à sua mente e vá viver o seu propósito de vida. Vá estudar para aquilo que você sente que você foi chamado para fazer. Vá procurar, quer fazer um curso? Vá para aquilo que você entende que é o seu caminho. Vai trabalhar na igreja? Não importa se você vai trabalhar com algo que ninguém quer. Glória a Deus, melhor ainda, porque aí vai ter gente servindo ali. Ah, porque o que eu quero fazer alguma coisa que apareça. Não, apareça para Deus. É para Ele que você tem que aparecer. Isso acontece muito, né? Nas igrejas, muitas vezes tem gente se estapeando para cantar, mas para dar aula na escolinha é difícil. E olha que eu posso dizer isso porque passei muitos longos anos da minha vida dando aula na escolinha, cobrindo buracos de vários professores que iam faltando. É difícil, porque muitas vezes nós queremos massagear o nosso ego. Mas o que a gente precisa é de ter um culto racional e pensar a quem eu estou me doando. É para os homens ou, em primeiro lugar, é para a glória de Deus? Gabriela, você está aqui vindo fazer esse vídeo para quê? É para você ser conhecida ou para o nome do Senhor ser glorificado? É para você ser exaltada ou é para o nome do Senhor ser glorificado? Deus prova as nossas intenções. Não há pecado em querer ser conhecido, desde que você seja conhecido para que a glória de Deus seja ainda mais conhecida no mundo. Abraão foi considerado o amigo de Deus. E por onde Abraão passou, seja fazendo coisa certa ou errada, de alguma forma, ele levou o nome de Deus a ser conhecido. Até quando ele mentiu, no fim das contas, ele teve que assumir a verdade. E o nome de Deus foi reconhecido no Egito. Nós estamos aqui para isso, para que o nome de Deus seja reconhecido através das nossas vidas, dos nossos talentos, das nossas profissões, da nossa família, da nossa igreja, da nossa casa, das nossas atitudes, de como nós
gerimos a vida que Deus nos deu, de como nós gerimos a educação que damos para os nossos filhos. E é por isso que nós precisamos renovar diariamente a nossa vida através da meditação na palavra de Deus, para que nós possamos experimentar e comprovar e viver dentro dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus, eu não queria ter esse dom, eu queria ter o dom do fulaninho. Renove a sua mente. Se coloque dentro da vontade de Deus. Porque se você alinhar a sua vida com a vida de Deus, com a vontade de Deus, você vai ser feliz naquilo que Deus separou para você. Quer viver pleno, próspero? Quer viver dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Abra sua mente e deixe que os padrões de Deus renove a sua mente todos os dias. Quando a gente começa a sair um pouquinho do trilho, vai, volta lá, igual aquela máquina de escrever de antigamente, volta com ela para o lugar e deixa Deus escrever a tua história. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo tem uma importância assim, gigantesca na minha vida. Porque todas as vezes que eu percebo que eu estou saindo do trilho, vamos dizer assim, eu me lembro disso, reconhece-o em todos os seus caminhos. Ou seja, traga ele para tudo aquilo que você quer viver e fazer. Ouça ele. E ele vai te colocar no prumo de novo, no trilho de novo, no caminho de novo. Esquece isso de fazer o que todo mundo está fazendo. Escute a voz de Deus e seja direcionado para o caminho certo. Para o caminho que vai fazer você experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E Paulo continua dizendo assim: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Tem aquelas pessoas que têm o coração completamente aberto para contribuir o tempo todo, né? Tem um coração assim derramado. Se é esse o seu dom, se Deus te usa com isso, faça-o. Se exercer liderança, tem gente que tem aquela coisa da liderança, de mostrar o caminho, de abrir o caminho. Vamos lá, gente, aqui, vamos assim, faça. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, ele vai mostrando aqui que, independente de que área seja que você vai exercer aquilo que Deus te deu, mais assim, que é mais latente em você, faça. Faça com alegria, faça com zelo, faça com excelência. Faça. Não se compare. Ah, porque eu sou aqui, sabe? Só fico aqui, sabe? Trabalhando aqui na portaria, ou na recepção, ou na zeladoria. Não importa. Não importa. Eu já trabalhei em várias coisas na vida, porque na vida é assim. Onde você estiver, exerça o seu dom com excelência. Faça o seu trabalho com excelência. Às vezes, para você chegar exatamente onde você quer chegar, você vai passar por outros caminhos, que são processos, e nem por isso você vai deixar de usar as suas habilidades. Você sempre vai usar as habilidades inatas em tudo que você, onde você estiver. Você vai usar como mãe, você vai usar como pai, você vai usar como marido, como esposa, você vai usar na sua profissão,
você vai usar quando você chegar exatamente onde você gostaria. E agora sim, eu estou trabalhando com o que realmente se encaixa comigo. Mas antes de chegar aqui, eu já trabalhei em outras coisas, mas nem por isso eu deixei de usar as minhas habilidades naturais. Porque quem, por exemplo, né, quem tem a habilidade de ser comunicativo, ele pode trabalhar dentro de uma caixinha sem ninguém, e ele vai dar um jeito de desenvolver aquela habilidade. Sempre que chegar alguém, ele vai dar um jeito de se comunicar, vai dar um jeito de falar, vai dar um jeito de escrever. Aquilo é latente. O que a gente não pode fazer é enterrar os nossos talentos e ficar olhando para o talento do vizinho. E aí a gente já poderia falar de outras passagens bíblicas aqui, né? Então, se conheça, né? Se você já aceitou a Jesus, se você tem uma vida com Deus, mas você se encontra um pouco perdido do que fazer, olhe para Cristo. Veja o exemplo de Cristo. Olhe a missão de Jesus, o que ele veio fazer na terra, como ele fez, o que ele fez, como como ele procedeu de acordo com a missão que ele tinha. Quais eram as características de Jesus? De acordo com o propósito que ele tinha aqui, quais foram as características que ele teve? Quais são as suas características? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas dificuldades? E se olhando com a medida da fé que Deus já lhe concedeu, peça a Ele para você se enxergar como Ele te enxerga e te ajudar a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, o seu lugar nesse mundo, o lugar que Ele quer que você esteja e o papel que Ele quer que você exerça em cada lugar que Ele te leva. Seja trabalho, seja família, seja casa, qual é o seu tempero, qual é o seu papel, qual é a sua utilidade, né? Não utilidade no sentido de só de ser útil, mas qual é o lugar que você ocupa, onde você está. Nós somos importantes na configuração da história de Deus com o homem. Que a gente chama, os estudos chamam da história providencial de Deus. Onde você se encaixa nessa história do mundo? Olhada vista através dos olhos de Deus. O que Deus quer de você, com você, por você, nesse tempo, nessa era. Não deixe isso passar. Não deixe de protagonizar a sua vida debaixo dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vale a pena passar por essa história aqui sem ter sido um protagonista da história que Deus escreveu para você. Jesus te ama. Se você ainda não teve coragem, né, não teve oportunidade de entregar o seu coração para Jesus, talvez você frequente a igreja há anos, talvez você conheça sobre Deus há anos, talvez você tenha uma mãe cristã, talvez você tenha um pai cristão, uma avó, um tio, um irmão, um amigo que fala desse Jesus para você. Mas você nunca parou para pensar, para racionalizar, para ver o quanto a vida é muito especial para ser gasta sem nenhum propósito. E que isso não existe, porque sim, se você veio a essa terra, se você nasceu, você tem sim um propósito
vindo especialmente de Deus para a sua vida. Existe um propósito na sua vida. Existe uma missão, existem dias escritos para você viver. E é claro, Deus te dá o livre-arbítrio de escolher viver aquilo que Ele já preparou para você. Entregue hoje o seu coração a Jesus. Se entregue, se lance sua vida a Ele. E você que já entregou seu coração para Jesus, não deixe de fazer esse exercício que é prático. Pegue um papel e escreva: quem é Deus? Quem é Jesus? E quem sou eu nessa história de Deus com a humanidade? E para você pensar sobre isso, você vai pensar no seu nascimento, né? Como você era como criança, o que você gostava de fazer. Às vezes vão nos tolhindo daquilo que a gente gosta, em vez de irem aparando as arestas, as pessoas vão cortando, vão nos tolhindo completamente. Mas Deus pode restaurar tudo. Deus pode resgatar na sua memória os seus talentos. Alguns anos atrás, Deus foi resgatando na minha memória as coisas que eu tinha vontade de fazer quando eu era pequena, as coisas que eu amava fazer quando eu era mais nova. E isso foi se aflorando novamente dentro de mim. E hoje eu estou aqui, né? Então, eu quero dizer para você, não há menor nem maior, melhor ou pior. O que há é cada um tem o seu lugar e o seu propósito. E aí o que você pode fazer é melhorar aquilo que você é em você mesmo. Não porque você está competindo, querendo ser melhor do que o irmão que está do seu lado. Não, você está querendo ser a sua melhor versão. Não gosto muito de falar isso, mas assim, você está querendo melhorar, né? Você está querendo desenvolver, a palavra é essa. E o que você pode fazer é desenvolver cada vez mais as suas habilidades para que você venha crescer, né, pessoalmente, e através desse crescimento você também vai colaborar para o crescimento daqueles com quem você convive, ou a quem você lidera, a quem você ensina, ou com quem você mora, com quem você se comunica, principalmente, né? Então, é isso. Nós precisamos sim, né, crescer a cada dia, desenvolver a cada dia nossas habilidades, não para ficar competindo com os outros, mas para desenvolvermos e sermos melhores a cada dia, em prol do reino de Deus. E ser melhor, né, desenvolver melhor as nossas habilidades no trabalho, na igreja, em casa, isso significa o quê? Ser melhor cristão, né? Ser um melhor cristão, ser um homem e uma mulher valoroso, que faz as coisas com excelência. Porque Deus é um Deus de excelência. Quando ele cria o mundo, ele diz, viu Deus que tudo era bom. Faça com excelência, seja excelente, não para competir com ninguém, mas seja excelente, porque tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que é para a glória de Deus. Se você estiver fazendo o seu melhor, pode para o outro que está do lado estar aparecendo algo assim bem ruim, né? Mas se você estiver ali, né, dia após dia, crescendo, né, se desenvolvendo, melhorando, buscando crescimento pessoal, espiritual, emocional, físico, né? Deus está vendo que você está fazendo o melhor com essa preciosidade que é a vida que Ele te deu de presente. Então, finalizando, né? Estamos finalizando aqui o nosso devocional hoje. Mas eu não quero deixar de orar. Eu quero orar, fazer uma breve oração. E após essa breve oração, eu quero te pedir que você faça um grande favor. Compartilhe esta palavra com alguém
que Deus colocar no seu coração. E se você sentir a necessidade, ouça de novo, anote, peça para Deus trazer à sua memória outros versículos que possam realmente fazer com que essa palavra seja um marco hoje na sua vida, para que você possa começar a realmente viver aquilo que Deus tem para você nessa terra. Oremos. Pai Santo, bendito, verdadeiro e poderoso. Essa é uma palavra, Senhor, de ensinamento, Pai. Uma palavra de início, de mudança de curso, de trajetória, Senhor. Nesta hora eu te peço que aquele que abriu o coração para viver uma nova vida contigo seja transformado por completo, Senhor. E aquele que já tem caminhado contigo, mas ainda não tinha clareza de que ele sim, ele tem dons, ele tem talentos, ele tem um propósito, mas ele ainda não tem clareza do que ele vai fazer na vida, do que ele vai estudar, do que ele é bom, né? Ele ainda não tem essa mulher, esse homem, esse jovem, essa senhora, esse rapaz, não sei, Senhor, o Senhor sabe quem é, para quem é essa palavra, que ele possa se sentir nesta hora, Senhor, tocado, iluminado, que haja clareza, Senhor, clareza, meu Deus, que todas as prisões que tentam, Senhor, contra a vida dessa pessoa, dessas pessoas que andam de um lado para o outro sem saber quem são, para onde vão, que todas essas cadeias caiam hoje, Senhor, e que esses olhos e essa mente sejam iluminados pelo poder do Teu Espírito Santo, que essa pessoa encontre, Senhor, o propósito dela nesta vida, Senhor, e que ela possa prosperar em tudo que ela estudar, em tudo que ela falar, se comunicar, na sua família, Senhor, na igreja, no seu trabalho, que haja, Senhor, um romper e uma transformação, em nome de Jesus, a partir de hoje, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento. E que cada pessoa que passar por esta mensagem possa levar essa palavra para outras pessoas, compartilhando, Senhor, esta mensagem em nome de Jesus. Obrigada a você que ficou aqui comigo, dando esse tempo, não para mim, mas para ouvir a palavra da verdade, que cura, que sara, que transforma e que liberta. E que essa palavra faça diferença na sua vida, como fez na minha vida, quando Deus trouxe ela para o meu coração ontem. Todo dia é dia de sermos transformados. Todo dia é dia de sermos amoldados ao padrão de Deus. Por isso, todos os dias precisamos meditar na palavra do Senhor. Então, aqui eu finalizo o nosso café com a palavra de hoje, mas é o café com a palavra, mas você pode ouvir de madrugada, você pode ouvir à noite, você pode ouvir em qualquer lugar. Você que está aí, não sei em que momento que você está ouvindo, que este momento que você estiver ouvindo, Deus esteja abençoando a sua vida. Não deixe de dar o like se essa palavra realmente fez, trouxe uma transformação para você. Não deixe de compartilhar e escreva. Escreva aqui embaixo nos comentários em que momento, qual foi o momento que essa palavra mais foi contundente para você, mais tocou no seu coração. Deixe aí embaixo um depoimento, um recado, para eu saber como Deus falou o seu coração através dessa palavra. E isso mostra para a gente o que é o fruto do nosso trabalho aqui, tá? Se você quiser ser um membro do nosso canal, apoiar o nosso canal financeiramente, se você quiser, tem aí escrito direitinho, seja membro do canal, e você vai estar aí me ajudando a melhorar os equipamentos aqui, me ajudando a poder fazer mais vídeos, estar mais tempo presente aqui. Que Deus abençoe a sua vida e mais do que qualquer colaboração, eu quero que você colabore comigo orando por mim, pela minha família e compartilhando
este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Então, eu sou a professora Gabriela Castro, sua irmã em Cristo, serva do Senhor para servir você aqui com o ensinamento tanto da palavra de Deus, como de outras áreas, como a língua portuguesa, por exemplo, que também que é a minha formação e que muitas vezes venho aqui para trazer ensinamentos da nossa língua, que faz parte, né, do nosso dia a dia. Né? A língua portuguesa é a ferramenta que nós temos para ler a Bíblia, para pregar a palavra de Deus, e sendo assim, eu quero que Deus me use aqui também nesse canal para que você também venha aprender cada vez mais da língua portuguesa. Então fica ligado aí, porque eu estou sempre trazendo aqui algum ensinamento da Bíblia, algum ensinamento da língua portuguesa, e se Deus assim permitir, trarei outras fontes também de outras possíveis, né, possíveis ensinamentos aqui também, que vai agregar e edificar a sua vida, como de repente a cultura aqui de Portugal, com possibilidades aqui de Portugal também, tá bom? Que Deus te abençoe, foi uma grande honra poder estar aqui mais uma vez, servindo a mesa do Senhor com vocês através da meditação dessa palavra. Deus te abençoe. Não se deixe moldar pelo padrão deste mundo. Se conecta, se abrace com Deus, se agarre com Ele. Viva nele, viva para Ele. Seja vivo, seja constante, seja cheio do poder de Deus. Até nosso próximo Café com a Palavra, o nosso próximo ensino, o nosso próximo estudo aqui. Deus abençoe.